Oi, bom dia. As exportações de suco de laranja caíram no primeiro semestre da safra, mas a receita avançou. As exportações de suco de laranja totalizaram um pouco mais de 535 mil toneladas no primeiro semestre da safra 2024-2025, um recuo de 19,7% em relação ao mesmo período da safra 2023-2024, segundo a Citrus BR. Apesar do recuo no volume embarcado, a receita com as vendas chegou a 1 bilhão e 876 mil dólares, uma alta de 42,66% comparado ao mesmo período da safra 2023-2024. A Europa ainda é o principal destino das exportações brasileiras da bebida, com 42,72% de participação. No entanto, o total embarcado ao continente pelo Brasil nos primeiros 6 meses da temporada atual foi de 228.692 toneladas, uma redução de pouco mais de 22%. Já a receita com as vendas ao mercado europeu aumentou 41% no período e atingiu 1 bilhão e 37 mil dólares. Quem vai às compras já notou que as carnes estão mais caras. Ao longo de 2024, a alta foi de quase 21%, a maior em 5 anos. A carne bovina é a proteína escolhida por muita gente. Mas quem compra há mais tempo já percebeu? Os preços têm aumentado. No ano passado, os valores foram os maiores dos últimos 5 anos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023 teve uma queda no preço da carne de cerca de 9%. Mas 2024 fechou com um aumento expressivo, de cerca de 21% em média, o maior desde 2019. Essa alta fez com que as carnes se tornassem o item com maior peso na inflação de alimentos. Os maiores aumentos em cortes populares foram encontrados no acém, com 25,2%, no patinho, com 24%, e no contrafilé, com aumento de 20% no valor. De acordo com este economista, foram 4 fatores principais que levaram a esses preços mais altos. O primeiro dele é o próprio ciclo pecuário. Então, depois de 2 anos de muito abate, o número de mantendo um recorde de abate na carne bovina, agora é o momento que os produtores estão segurando esse rebanho para o abate justamente para aumentar o seu rebanho, Então, isso acaba diminuindo a oferta de carne disponível para o abate. Outro fator também muito importante é a questão climática. Então, a gente está tendo um período de muita seca, muitas queimadas. Isso reduz a pastagem, principal alimento dessa carne em si. E aí o que leva os produtores a confinarem mais os bois, utilizarem mais da ração e acaba também impactando o aumento do custo da produção dessa carne, Outro fator também é a questão das exportações. Então, o Brasil é um grande exportador de carne bovina. Nos últimos tempos, a gente vê que a demanda por carne bovina dos demais países tem aumentado. E para quem está esperando o preço da carne voltar a baixar para comprar, a notícia não é boa. A expectativa é que para 2025, 2026 e até mesmo 2027 é que esses preços ainda tenham alguns aumentos, O Distrito Federal tem conquistado a cada ano destaque no cultivo da uva e na fabricação do chamado vinho de inverno. E o Prêmio Nacional, conquistado por uma bebida produzida na região, comprova a alta qualidade das vinícolas. Mais de 8 hectares plantados, 11 variedades de uvas para a produção de vinhos. O local fica a cerca de 1 hora do centro de Brasília e tem surpreendido pela qualidade na produção da fruta e da bebida. Altitude e clima seco com dias quentes e noites frias favorecem o cultivo. Aqui no DF é utilizada uma técnica conhecida como dupla poda, que permite a colheita no inverno. O Ronaldo é um dos pioneiros no cultivo de uvas aqui no Distrito Federal. Explica pra gente, Ronaldo, como é que funciona essa dupla poda, um manejo diferente aqui no Distrito Federal, Sim, aqui nós produzimos vinhos de inverno, então a dupla poda permite a inversão de ciclo da videira. O mundo inteiro praticamente, seja o Velho Mundo, seja Mendoza, seja Rio Grande do Sul, por causa do inverno rigoroso, a maturação da uva é no verão. Aqui, como nós temos um inverno ameno e uma ótima altitude, com a técnica dupla poda a gente consegue inverter o ciclo da videira. Então, ao invés de produzir
No verão, a videira ela vai produzir no inverno, que a gente tem um conjunto de condições, né, um conjunto de condições climáticas que fazem com que Brasília e outras regiões também tenham um dos melhores climas aí do mundo para se elaborar vinho fino. E essa qualidade, ela é refletida no produto final, no vinho, né? Como o vinho Seu Claudino, que é o vinho do Ronaldo, que foi premiado nacionalmente pelo Prêmio CNA Brasil Artesanal de 2023. E colocou esse vinho, a produção brasiliense, no circuito nacional. Com certeza, para nós foi uma grande honra, né? Um grande incentivo para a gente continuar produzindo, porque ser um produtor de vinhos, de uvas e vinhos não é fácil, tem que ser muito resiliente, mas foi uma premiação assim que realmente mostrou de fato que essa região tem muito potencial ainda, tem muito o que mostrar ainda para o Brasil e para o mundo. Agora estamos na cave, onde o vinho é maturado nesses barris. Cave vem de caverna. As caves geralmente são feitas nas vinícolas em subsolos, né? Principalmente por causa de ter temperaturas mais baixas, para que o vinho não oxide nesse período de maturação, geralmente em barricas de carvalho, né? Seja francesa, seja americana. Aqui tem quantos graus? Aqui nós mantemos em torno de 16 graus. Certo. E fica por quanto tempo armazenando, maturando? Os nossos vinhos reserva, como é o caso do Seu Claudino aqui, o vencedor. Vamos até mostrar aqui. Melhor vinho tinto brasileiro. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Esse vinho ficou 10 meses em barrica. A fabricação do vinho premiado, o Seu Claudino, teve todo um cuidado especial no processo de produção. O nome foi uma homenagem ao pai do Ronaldo. O produtor diz que a premiação trouxe uma grande visibilidade. As vendas aumentaram, o enoturismo cresceu muito aqui, né? Nós temos um hotel vinícola aqui e cresceu muito, né? A procura por nossos vinhos, pelo nosso espaço, né? Então foi espetacular essa premiação. Uva no Cerrado, vinho no Cerrado de Brasília, é uma coisa nova. Então isso parece que choca um pouquinho. E me sinto muito orgulhosa como candanga, né, de poder usufruir, né, dessa produção de uvas, né, de vinhos aqui do nosso Cerrado. Muito legal, né? Agora, olha essa notícia. Melhorar a qualidade de vida das galinhas poedeiras é bom para as aves e também para o produtor. Bem tratadas, elas botam muito mais. Há 5 anos, a Rogéria tem mudado a vida de galinhas poedeiras no estado. A pesquisadora, que trabalha e vive no Instituto Federal Goiano de Morrinhos, encabeça o projeto Galinhas Felizes, que desde que foi criado, tirou galinhas de postura da gaiola e proporcionou a elas melhores condições de vida, com piquetes, puleiros e ninhos, que com o tempo foi interferindo positivamente na qualidade da produção. É um sistema semi-intensivo, né, que as galinhas têm a qualidade de vida melhor, que elas podem botar no ninho, dormir no puleiro, pastar nos piquetes e viver uma vida normal de galinha. Com o sucesso do projeto, Rogéria iniciou um novo estudo com outra linhagem de galinhas, a GLC Avifran, que bota ovos coloridos. A partir desse estudo, a pesquisadora começou a levar o projeto para pequenos produtores e também para a agricultura familiar. O Seu Divino é presidente de uma cooperativa de agricultores familiares na região. Para ele, o projeto tem permitido que agricultores desenvolvam novas alternativas de obter renda. Um dos estudos realizados aqui no Instituto Federal Goiano de Morrinhos, no projeto Galinha Feliz, buscou entender como que a alimentação interfere na coloração e também na densidade do ovo produzido por esses animais.
De acordo com a pesquisadora, os animais que comem só abóbora e também repolho possuem um ovo com a coloração mais densa. Além disso, os animais que só comem abóbora possuem um ovo com a casca mais rígida. Eu pesquisando sobre as galinhas e achei a GLC, que é uma galinha tipo caipira. Então, que assemelha muito ao pé duro lá da fazenda normal, né? Das fazendas que criam essas aves soltas. Aí a gente falou, então vamos criar essa GLC para ver se funciona esse sistema galinha feliz, sem estar na gaiola ou preso somente no galpão. E aí foi onde surgiu essa ideia de colocar essa tipo caipira. E deu super certo, porque a gente sabe o que ela está comendo, ela vive num ambiente controlado, mas visando também o bem-estar. Uma outra alternativa que faz o projeto Galinha Feliz ser implementado em propriedades rurais é a pequena necessidade de mão de obra. O serviço de colher os ovos e separar pode ser feito pela própria família. Nós temos um casal que busca um filho que estava na cidade, trabalha na cidade, para trabalhar na atividade lá na casa da propriedade deles. Eu sugeri para eles para colocar a galinha feliz, né? Porque ajuda na renda deles, né? O projeto Galinha Feliz está disponível para visita no Campus Morrinhos. Produtores interessados em fazer uma consultoria podem entrar em contato pelo e-mail rogeria.cardoso@ifgoiano.edu.br. A pesquisadora garante que é possível implementar o projeto Galinha Feliz em qualquer propriedade. Eu sempre falo para eles, usam o que vocês têm na propriedade. Tem uma telha ternite ali jogada, tem uma palha, tem um galpão mais ou menos, vai e começa, né? De pouquinho, com pouco custo. E assim você vai ampliando. O cultivo da nova safra de algodão avança, mas os preços internos apresentam baixa. Os produtores de algodão em pluma começaram o ano focados no cultivo da nova safra e na comercialização do produto colhido em 2024, conforme aponta o CPEA. Mas alguns fatores preocupam, entre eles o clima no Brasil, especialmente ao excesso de chuvas no Cerrado e as quedas no mercado externo, diante da grande oferta global e de sinais de menor consumo na China, que deve reduzir as importações na temporada 2024 e 2025 de forma expressiva. Quanto aos preços domésticos, o levantamento do CPEA mostra que o movimento é de baixa, refletindo os recuos internacionais e a menor taxa de câmbio. As importações brasileiras de trigo seguem aquecidas, mesmo diante do dólar em patamar elevado. No acumulado de 2024, o total importado somou 6,65 milhões de toneladas, ou seja, foi a maior quantidade desde 2018. E quem chega para dar um panorama para a gente é o Rubens Barbosa, que é presidente executivo da Abitrigo. Bom dia, Rubens. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo interesse de vocês. Rubens, primeiro vamos explicar para quem acompanha o programa por que houve esse aumento todo da importação. Houve todo esse aumento da importação porque a safra da Argentina foi muito baixa, não havia disponibilidade para exportar para o Brasil, e aqui no Brasil nós tivemos os problemas, né? De inundação lá no Rio Grande do Sul, tivemos todos esses problemas climáticos que afetaram a produção e a distribuição ao longo do ano, né? Houve no fim do ano passado uma importação muito maior, apesar, como você diz, apesar da cotação do dólar, porque não havia disponibilidade para o mercado interno, em vista da baixa a possibilidade de ampliar a produção nacional. Basicamente foi isso que aconteceu. E daí a necessidade de maior importação com custo, não é, maior para a indústria. Pois é, a gente ainda tem uma grande dependência da importação de trigo, não é, Rubens? Nós estamos melhorando, não é? Há 4, 5 anos atrás a gente produzia uma quantidade muito menor, 3,5, 4 milhões de toneladas. Hoje a gente já está produzindo 8 milhões de toneladas e em 22 a gente chegou a produzir 10 milhões de toneladas. Então
o trabalho que a Embrapa está fazendo no norte do Cerrado vai causar realmente uma grande elevação da produção do trigo aqui no Brasil. A Embrapa projeta até o fim dessa década uma produção, eu acho que está um pouco otimista, mas enfim, a projeção que eles fazem é que o Brasil vai produzir cerca de 20 milhões de toneladas. Isso não representa autossuficiência, porque nós vamos aumentar a nossa exportação e há também o aumento das exportações e a utilização de do trigo para outras finalidades, como, por exemplo, a questão da produção de etanol, que começou a ser feita no Rio Grande do Sul. Então, a produção é muito bem-vinda, mas nós ainda vamos continuar por um bom tempo a importar, sobretudo da Argentina, né, um trigo que seja melhor para a produção de pães e de outros produtos aqui no Brasil. Olha, você lembrou muito bem, Rubens, da questão da Embrapa, né? A gente precisa realmente investir em ciência e tecnologia, porque isso faz total diferença aqui para nós, né, do agro, para todo o setor. Agora, de qualquer forma, para este momento, o levantamento da Conab aponta que a colheita das lavouras de inverno da safra 24 foi finalizada e para o trigo, principal produto cultivado, a produção foi estimada em 7,89 milhões de toneladas, o que significa 2,6% abaixo do resultado obtido na safra anterior. Então, houve uma redução também, né, na área de plantio nos estados da região sul, que representam aí 85,4% da área ocupada com trigo no país. E o clima também prejudicou, né, a cultura no Paraná. Olha, realmente a projeção que foi divulgada hoje, né, pela Conab prevê uma produção um pouquinho abaixo de 8 milhões de toneladas. Mas vamos ter que esperar, né? As previsões da Conab em relação ao trigo, elas variam ao longo do ano, né? O ano passado, a projeção era 8,1 milhões de toneladas, foi um pouco acima, segundo dados que a Abitrigo conseguiu colher. Então vamos esperar, mas isso é muito pequena a variação e nós vamos continuar a ter uma importação grande de trigo esse ano, né? O consumo aqui no Brasil é ao redor de 12 milhões de toneladas. Então, nós vamos ter que importar de novo mais de 6 milhões de toneladas esse ano, né? E vamos ver como isso vai ser distribuído ao longo do ano. E no momento, né, que a cotação do dólar está nas alturas, né, Rubens? Como que a indústria tem administrado essa questão do dólar alto? Não, a indústria tem um problema aí, né? Nós tivemos no ano passado que pedir ao Ministério da Indústria e Comércio, a Secretaria de Comércio Exterior, para que aquela cota que você conhece de 750 mil toneladas que entram aqui no Brasil sem a tarifa estándar comum do Mercosul fosse ampliada. Nós pedimos que fosse ampliada por 500 mil toneladas e foi concedido apenas um aumento de 250 mil toneladas que entraram sem a tarifa estándar comum, por causa justamente do preço da variação do dólar, né? O preço do mercado internacional e mais a cotação do dólar. A indústria importou totalmente esses 250 mil toneladas adicionais e importou, além disso, outras, né, como nós tínhamos previsto, outras quantidades adicionais. Isso representa um custo adicional para os moinhos, né? E se continuar assim, pode haver um aumento no preço da farinha, né, que vai ser vendida para produção para o mercado interno de massas, de pães, de bolos e tal. Então essa é uma questão, vamos ver, o dólar está caindo agora um pouco, né? E os negócios estão parados porque a indústria comprou o trigo ano passado, então agora finaliza a colheita, não é? Vamos ver exatamente qual é a quantidade que vai ser disponibilizada para o mercado interno. Já está havendo exportação também de trigo, né, do Rio Grande do Sul para o exterior. Então vamos ver a partir de fevereiro, março, como vai ficar o equilíbrio do mercado, né?
Rubens, e nesse sentido ainda de preço, né, os preços internacionais do trigo, eles podem ter uma redução em breve? Como o setor acompanha? Olha, vai depender da situação internacional, né, do clima. O preço hoje do trigo na Bolsa de Chicago, de Kansas, ele se reduziu um pouco. Mas é muito volátil. Há poucas semanas atrás tinha aumentado. Então, a formação do preço aqui no Brasil depende das cotações no mercado internacional. Então, nós somos muito dependentes internamente dessas cotações. E da importação da Argentina, né, que tem uma cotação um pouco mais baixa e não tem os custos de transporte que existem para a importação do trigo da Rússia, dos Estados Unidos, do Canadá, de onde for. Então nós vamos ter que aguardar um pouco para ver como esse mês ficou meio parado, né? Não houve importação muito grande, né? Porque havia estoques comprados do mês passado. Vamos ver a partir do mês que vem como é que evolui o mercado. Ou seja, o setor ainda tem que enfrentar, né, essa volatilidade, né, ou seja, essa oscilação de todos os fatores que existem no mercado internacional. E aí existe toda uma pressão da cadeia que pode, obviamente, chegar ao consumidor final, como você explicou para a gente, né, Rubens? É verdade. Então, essa incerteza quanto aos preços, a incerteza quanto à produção nacional e a incerteza quanto aos preços aqui dentro, não é? Você vê lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, a cotação tem oscilado muito também, dependendo da disponibilidade e da vontade dos moinhos comprarem, não é? Porque esse mês, por exemplo, não houve muita demanda, porque havia o trigo comprado no mês passado. Então, como eu disse, a gente no curto prazo vai ter que aguardar aí os desenvolvimentos em fevereiro e março. Além dessas questões de mercado, de preço, né, quais são os principais desafios da indústria hoje? Ter mais apoio do governo, por exemplo? Na sua avaliação, o que é preciso fazer? Não, eu acho que para a indústria os desafios são justamente essa oscilação de preços, a qualidade do trigo também, não é, que o ano passado caiu por causa da chuva lá no Rio Grande do Sul. E um outro elemento importante que nós estamos começando a ver agora com o BNDES é a questão da armazenagem, não é? Porque com essa volatilidade, os moinhos precisam ter uma capacidade de armazenagem maior. Então nós vamos conversar com o BNDES para ver se a indústria pode também se beneficiar da linha de crédito que existe no banco para a área rural. Só os produtores rurais é que têm acesso a essa linha de crédito, né, com taxas de juros menores para a construção de armazém. Esse é um problema que afeta não só o trigo, mas com o aumento da safra de grãos, né, afeta também a soja, sobretudo a soja e o milho também. Então, essa questão da armazenagem tem que ser vista agora com uma visão estratégica, né? Porque se a produção aumenta aqui no Brasil, os moinhos vão ter que ter capacidade de armazenagem maior para poder justamente equilibrar essas demandas dependendo do mês, do ano, do volume demandado pelos produtores de produtos derivados de trigo. Então, esses são os problemas que hoje a indústria tem que enfrentar, não é? A rentabilidade cai por causa do preço, o frete também aumentou, não é? O seguro, enfim, há um aumento dos custos que a indústria, em um determinado momento, se não houver uma redução do preço e dessas restrições internas aqui, sobretudo também essa tarifa externa comum da isenção, né, que não é feita para os produtos
por produto vindo de fora do Mercosul, isso pode ter um impacto, né, no preço da farinha mais na frente. Rubens, só para a gente concluir, só para a gente atualizar a situação, quando estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia, muito se dizia no impacto no preço do nosso pãozinho, né? Hoje, como essa guerra ainda impacta, se é que impacta, de que forma que está para a gente ficar aqui consciente e bem informado? Olha, a guerra da Ucrânia teve um impacto inicialmente, né? Ela desorganizou o mercado agrícola, sobretudo porque, no caso do trigo, a Rússia é a maior exportadora de trigo do mundo. E a Ucrânia tinha uma produção que atendia os mercados do norte da África, sobretudo, e do Oriente Médio. Com a guerra e as dificuldades de exportação da Ucrânia pelo porto de Odessa, houve um problema inicial, não é, sério. Mas depois houve um entendimento entre a Ucrânia e a Rússia, e a Ucrânia passou a exportar normalmente por Odessa e também por terra, via Polônia, via Romênia. Então isso estabilizou o mercado e hoje a guerra, depois de quase 3 anos, né, a guerra hoje não é um fator de perturbação do mercado. O grande fator hoje de instabilidade do mercado são as condições climáticas e a produção nos Estados Unidos e na Argentina, do ponto de vista do trigo, né? Então mudaram as situações, né, as condições internacionais, e a guerra, que a gente espera que agora com o Trump, né, ele está prometendo acabar com a guerra, termine e coloque uma normalidade maior no comércio internacional do trigo. Agora, do ponto de vista do Brasil, a guerra teve um efeito, por incrível que pareça, um efeito positivo, porque os países do norte da África e do Oriente Médio, que importavam o trigo da Ucrânia, passaram a olhar para alternativas, né? E o Brasil foi uma das alternativas. Nós estamos exportando para alguns países, né, do Oriente Médio e do norte da África. Rubens, muito obrigada pelo panorama, por ter atualizado a gente de tudo sobre o trigo. Muito obrigada, estamos sempre de portas abertas. Um bom dia para você e até a próxima. Muito obrigado aí pelo interesse e pela divulgação dessas informações importantes sobre o mercado do trigo. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!